Shalom, shalom, shalom. Shalom para todos vocês. Desde já quero agradecer a todos os nossos amigos no Facebook pelas felicitações, né? Me dando os parabéns pelo meu aniversário. Agradeço a todos os nossos irmãos, nossos amigos. E o Eterno abençoe grandemente, né? A data do nosso nascimento sempre é um motivo para se comemorar, porque é mais uma dádiva divina, né? Quantas pessoas não tiveram esse privilégio, né? Partiram prematuramente e não tiveram esse privilégio de comemorar mais um ano de vida. E aqueles a quem tem esse privilégio e sabe agradecer, né? É um grande privilégio, é uma bênção, é uma dádiva divina do Senhor. Então, eu agradeço a vocês todos. Eu vou só compartilhar aqui essa live. Não sei como é que está o áudio, né? Deixa eu colocar aqui mais perto. Não sei como é que está o áudio. Eu vou experimentar agora o áudio, né? Eu comprei aqui uma câmera para o meu computador, para mim não ficar usando o celular, né? O computador eu acho melhor, bem que o do celular também é bom, mas eu já acostumei com o computador, até porque o computador eu posso instalar o OBS, um programa que pode projetar textos, né? Eu vou fazer o teste aqui agora. Instalar o OBS. Opa, tá mais ou menos, né? Então deixa eu compartilhar aqui no meu grupo de hebraico. Eu tenho um grupo que já tem, eu acho que esse grupo tem um ano e pouco que eu tenho ele, ou mais, um ano, quase 2 anos, mais de 2 anos eu acho, de hebraico, que ali eu compartilho sempre os meus vídeos no canal. Vamos lá, né? Vamos lá dar uma compartilhada lá, que os nossos irmãos possam acompanhar. Amados, já agradeci e muitas pessoas, né, por causa do conhecimento, do nosso trabalho dentro do hebraico, cultura judaica, e no grego também, no idioma aramaico, né, o dialeto aramaico, eles me fazem muitas perguntas. E sempre aquelas perguntas que está aí no auge das polêmicas, né? São perguntas que, se a gente começar a entrar, chama a atenção. Então eu sei fazer, eu poderia fazer lives, texto, para chamar muita atenção. Por quê? Porque tempos atrás, alguns anos atrás, eu fazia lives, ah, textos, trazia textos que, nossa, causava um maior alvoroço, né? Porque você sabe que aí começa, cada um coloca a sua opinião bíblica. O grande problema é que tem pessoas muito desequilibradas, por isso que eu não gosto. Desequilibrado, quando eu digo, são pessoas que não conseguem trabalhar em um argumento sólido, com respeito. E houve um tempo na minha caminhada dentro do conhecimento, porque quando você começa a estudar, né, você começa a estudar, você quer passar para os outros, né? Esse é o sentimento. Não adianta, porque eu já passei por essa fase, né? Já passei por aquela fase de menino dentro da religião, menino espiritual. Aí aquela fase que eu comecei a estudar teologia, ai meu Deus, aí quando eu comecei a estudar teologia, eu sei mais. Ninguém sabe, o povo não estuda teologia, eu sei, porque eu estudei, eu frequentei uma sala de aula e aquela coisa.
E, infelizmente, sobe, né? É por causa da maturidade mesmo. Aí você estuda outras coisas, e principalmente aquele que é um bom investigador, né, pesquisador, né, uma pessoa estudante, ele começa a se achar literalmente assim uma pessoa que conhece mais que os outros. E em algumas partes, sim, ele consegue, ele começa a compreender, só que infelizmente vai subindo vai crescendo uma soberba dentro dessa pessoa, é, uma impaciência, né? Sobe uma impaciência, a pessoa fica um pouco impaciente também, por isso que precisa-se o conhecimento que nós recebemos precisa do tempero. Vou usar palavras simples só para vocês entenderem. Você tem lá o conhecimento, né? Você enche o seu prato de conhecimento, arroz, feijão, carne, mocotó, salada e aquela coisa, né? Eu estou fazendo aqui uma parábola, uma metáfora, uma alegoria. E tá, né? Aí tem aquele, né? É o que você estuda, que você busca. Só que esse conhecimento, esse prato aí precisa de quê? Tempero. Ele precisa de tempero. E o tempero chama-se sabedoria. A sabedoria, ele é diferente do conhecimento. O conhecimento é uma dádiva divina, com certeza, né? Nós chamamos dentro do hebraico de da'at em hebraico. Mas precisa-se de sabedoria. E sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Sabedoria é administrar aquilo que você tem. Primeiro, a primeira coisa que a sabedoria administra é você mesmo. É a sua ética. E essa sabedoria, entende? É a sabedoria. A sabedoria nos molda. Ela nos molda, entende? A sabedoria, por exemplo, eu fico irado e às vezes eu quero ser mal educado, né? A sabedoria fala, eu não posso agir assim, eu tenho o temor de Deus. Por isso que Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor. Observe que está logo na introdução do livro da sabedoria, do livro de Provérbios. Então, toda aquela sabedoria milenar, né? Toda aquela sabedoria, o livro começa dizendo que a sabedoria, né? Que o princípio da sabedoria, né? No hebraico chamamos de Chokhmah, né? O princípio da sabedoria é o temor, o respeito que você tem por Deus, né? A sua relação. Você conhece Torá, você conhece a palavra do Eterno, né? Então você sabe como você deve se comportar. Então, assim, eu fui aprendendo isso ao longo dos anos, porque havia um comportamento dentro do debate, em debates, é normal, às vezes a pessoa, o temperamento se esquentar, é uma coisa normal, porém eu já vi debates que era mais, vira assim, algo, perseguição, é mais uma perseguição, é mais um ad hominem, vira uma guerra. Aquilo ali não é sabedoria divina, não é a forma correta de fazer apologia, né, do que você crê. Então, a sabedoria, primeiro, ela controla, ela te molda, entende? Te dá temor, te dá autocontrole para lidar com isso, né? Aprender a respeitar, ou seja, discordar respeitosamente. Então eu posso discordar de uma pessoa sem agredir a pessoa, né? Tem como eu discordar de uma pessoa sem eu agredi-la. Então eu vou discordar sem agredi-la. Então, por isso, amados, falando isso, é por isso que eu não gosto muito de ficar levantando polêmica. Eu não gosto muito. Por quê? É porque tem pessoas que não têm equilíbrio. A pessoa, às vezes, não tem nem entendimento daquilo que está falando, não tem um conhecimento mais profundo, não tem respeito. Então, vira um ambiente desproporcional, que não edifica, só causa discórdia. Então, é isso. Mas, caminhando, muitas pessoas
me fazem perguntas. Me fazem perguntas. E, e tem algumas coisas que para mim responder, até mesmo porque pelo tempo que eu passei, né, por algumas fases que eu passei dentro da minha caminhada religiosa, né, espiritual, então assim, tive umas fases diferentes e algumas pessoas não entendem. Tive algumas fases diferentes. Então, as pessoas até me perguntam qual é a minha posição. Qual tipo de pergunta? Por exemplo, você é do judaísmo, nazareno, messiânico ou você é cristão? Eu digo para você que para mim é um pouco difícil de responder, né? Por quê? Já começa por aí. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de rótulos e títulos. Eu não gosto muito de ser rotulado. Porque quando uma pessoa, você é rotulado, é como se você é obrigado a representar todo o conceito teológico ou ideológico, ou dogmático daquela instituição da qual você é rotulado. Não, você é isso? Nossa, então todo tipo de argumento que a pessoa, por exemplo, se você se declara algo, todo tipo de argumento, né, já é pré-concebido. Às vezes a pessoa está debatendo com coisa com você ali que não é aquilo que você defende, mas ele acha que você defende aquilo por causa do rótulo que você tem. E esse negócio de rótulo, tipo assim, o rótulo, vestir camisa, que todo mundo, porque eu sou de um lugar e eu penso igual todo mundo pensa, e já tem, mas é muitos anos, tem mais de 10 ou 13 anos que eu me libertei, né? Porque já houve um tempo na minha vida que se eu falasse que era algum rótulo, eu vestia a camisa 100%, mas não é assim, a gente não é robô, né? Não é robô. Então, para fechar logo, por exemplo, para deixar mais claro, por exemplo, no cristianismo, existem pontos no cristianismo. Agora, qual faceta do cristianismo você está falando? Né? A pergunta pode ser, porque quando a gente fala, você é cristão? Tá, calvinismo é cristão, arminianismo é cristão. Quando eu falo arminianismo, né? Porque existe o arminianismo clássico e o arminianismo, esqueci o nome, vamos colocar o arminianismo natural, aquele que acho que ele nem sabe o que é arminianismo. Mas são das igrejas pentecostais aqueles que defendem o livre-arbítrio. Então, o clássico é aquele que defende o livre-arbítrio estudando de uma forma teológica, sistemática. Então, ele tem lá toda aquela coisa e tal. E existe o calvinismo. Mas também existe a católica, mas também existe um monte de igreja. Aí qual o cristianismo? Qual faceta? Porque nenhuma delas do cristianismo defende a mesma façanha. Por exemplo, nós temos parte do cristianismo que se chama cristianismo, que crer que o Pai, ou seja, que a doutrina da unicidade divina, né? Que o Pai é o mesmo Filho e que o Filho é o mesmo Pai, não tem distinção, né? Que é defendida lá pela voz da verdade, né? Aquele conceito da voz da verdade. Mas são chamados de cristianismo, entendeu? O calvinismo, a presbiteriana, já crê que o homem é predestinado ao inferno. Né? Não tem esse negócio de um homem aceitar Jesus e crer em Jesus. Não. É Deus que escolhe e predestina ele. Ou ele foi predestinado para ir para o céu, ou ele foi predestinado a ir para o inferno. Então você fala, eu sou cristão, mas né? A pessoa tem que se explicar o que é cristão, né, hoje. Porque hoje, se brincar, até os espíritas, por exemplo, Evangelho segundo Kardec. Evangelho segundo... Que cristão? Que evangelho? Então, assim, o rótulo, entende? Então, se você você aplica um rótulo, coloca você dentro de uma caixinha. Por isso que eu digo, nas minhas palavras, eu falei, é complexo responder esse tipo de pergunta. Porque tem hora que eu tenho vergonha as pessoas falando, você é cristão? Né? Evangélico, meu Deus, mas eu vou falar, porque a pessoa já tem
um pré-requisito, um preconceito do que é isso, da cabeça dela. Aí, enfim, fica difícil ficar respondendo algumas coisas. Eu não gosto de rótulos, ficar rotulando. O que é o cristianismo? O que é o cristianismo? A igreja, aquele que mais possuiu, vamos pegar assim, esse título de cristianismo, que o cristianismo se espalhou para o mundo inteiro, foi pela Igreja Católica. A Igreja Católica, o cristianismo foi reconhecido pela Igreja Católica. Esse título, cristianismo, no mundo inteiro. Entendeu? Quem conhece a história da Igreja Católica, até o Brasil, a colonização, os índios, a obrigação que eles tinham de se converter ao cristianismo, senão morria, é uma história muito longa. Então, missiânico, né? Agora, missiânico, você é missiânico, né? Aí, se você diz assim, rapaz, porque eu vejo você falar de Torá, essa expressão Yeshua HaMashiach, você crê em tal. Não, então se você é missiânico, você não crê na Trindade. O que é a Trindade? Mas só que dentro do missianismo é complicado. Por quê? Porque nem todos os missiânicos pensam igual também. É mais ou menos como o cristianismo. Eu falo o multiverso, os ministérios, né, pensamentos dentro do cristianismo, diferenças, que tudo é chamado de cristianismo. Missianismo também é a mesma coisa. Entende? É a mesma coisa. Se você faz parte de um grupo messiânico, né, de judeus messiânicos, que frequentam uma sinagoga, casa de reunião, que é judeus que creem em Yeshua e também gentios que agora também adentra numa perspectiva, numa fé, numa emuná, dentro de uma perspectiva cultural judaica, né? Ou seja, então, aí só que existe, quando fala messiânico, aí pronto, você nem todos pensam a mesma coisa. Por exemplo, na questão da divindade do Mashiach, do Espírito Santo, não é muitas diferenças, entende? Por exemplo, nós temos o messiânico que crê em Yeshua, quem era Yeshua para ele? Por exemplo, Yeshua foi um homem que foi adotado de grande sabedoria, mas de uma grande sabedoria, e que estudou com Hillel, né, com o Rabino Hillel. Então ele estudou normalmente como Rabino Hillel e era um fariseu. Então ele era um fariseu, porque, né, aí vão pegar alguns versículos que dá a entender, né, porque João Batista tem um no meio de vós, né, com João Batista estava se referindo aos fariseus, dizendo assim, tem um aí no meio de vós. Então, segundo a parte do judaísmo messiânico, tem um no meio de vós, dos fariseus, ou seja, um fariseu no meio de vós, né? Então, assim, ele não tem nada de divino, ele é um fruto de uma relação natural de Yosef e Miriam, né, que é o nome original, né, de José e Maria, José e Yosef, e Maria Miriam, ou seja, a mãe de Jesus, de Yeshua Mashiach, era Miriam, tá? Miriam era o nome dela. Entenda que todos esses nomes que você cita, a maioria não é tradução, é uma transliteração, é uma adaptação, né? Por exemplo, olha pra você ver, Maria com Miriam, né? Então, é uma adaptação. Então, nos originais é Miriam. Então, o que acontece? Essa é a perspectiva. Já tem grupo do judaísmo messiânico que diz, não, judaísmo messiânico, não, negativo. Yeshua nunca estudou com homem nenhum, com Hillel, com rabino nenhum. A sabedoria do Mashiach era direto do Pai. Então aí vamos trabalhar dentro do texto. Olha que eu estou falando dentro do judaísmo messiânico, tá? Não é tudo igual. Então, assim, que eu me identifico, claro, com essa... E a divindade do Mashiach? Mashiach é fruto de um relacionamento natural de Miriam com Yosef, que era da tribo de Judá, que vinha da linhagem de Judá, do rei Davi, ou não? Não. Yeshua não foi fruto de uma relação natural
mas de um milagre sobrenatural, ou seja, aí existem algumas explicações, que é como se fosse o Eterno pegasse a DNA, a semente, sem ter relação sexual, pegou a semente de Yosef, e implantou em Maria, sem ter relação. Então, Yeshua seria da semente, porque Romanos capítulo 1, versículo 3, Shaul Hachalia diz que o Machia é da semente de Davi. Então, quando você lê no grego, gente, está esperma, literalmente. A palavra esperma vem do grego, literalmente. Vem da esperma de Davi, ou seja, da semente de Davi. Entende? Isso que era profetizado, porque segundo a profecia segundo as profecias dos profetas, ele viria o quê? Da linhagem de Davi, ou seja, da semente de Davi, né? Da geração. Então, o filho de Davi vai lá, faz outro filho, e aquela coisa, e aquela coisa. Então, Paulo disse que seria da semente. Aí, quando eu digo, né, só para você pensar, quando eu digo, não, Jesus só foi um fruto sobrenatural do divino tal, então aí, como então ele poderia vir da semente de Davi, sendo que, né, que semente era essa? É a semente divina e não sei o quê, né? Ou seja, Yeshua, ele tinha o seu, vamos pegar a sua parte espiritual, né, que vinha da parte do divino, mas o Eterno podia pegar essa semente de Yosef e implantar em Maria sem ter essa relação, né? E mesclando ali com a sua divindade. E parte do judaísmo entende como a divindade de Yeshua também é outra polêmica, né? Outra polêmica, porque alguns messiânicos eles vão até confessar que Yeshua não era um homem natural, um fruto de qualquer relacionamento, né? Mas eles vão ter uma perspectiva semelhante à da testemunha de Jeová, porque as testemunhas de Jeová diz que Yeshua é o quê? É o primeiro da criação divina, né? O princípio da criação, no grego ali, eles vão interpretar lá em Colossenses capítulo 2, que essa palavra primeiro no grego é o primeiro ser criado. Então ele é a primícia da criação. Estou colocando aqui a ideia, não estou aqui dizendo se é certo ou errado, mas estou colocando aqui o que pensam, tá? O mundo das interpretações. Tudo isso aqui é dentro do judaísmo messiânico. Então, observe, tem judaísmo messiânico, que diz que não, Jesus era fruto de uma relação sexual comum e blá 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 e tal, e pronto, acabou, ele era um rabino muito sábio e pronto. O Machia era isso. Já tem parte do messiânico que vai dizer, não, ele era o primeiro ser criado, semelhante à ideia dos testemunhos de Jeová. Já tem outra interpretação de judeus messiânicos que diz que não. E essa interpretação é o que me identifico mais. Com essa interpretação. Primeiro, bom, agora eu vou falar com propriedade de um acadêmico, de um exegeta da língua grega. Então, quando a gente vai trabalhar na língua grega, sendo sincero para você, né, assim, quem estuda grego pode discordar, mas quem estuda dentro de uma faculdade de grego mesmo vai entender que dentro da gramática, essa ideia do Machia de Jesus ser primeiro da criação, a gramática, a estrutura do grego não oferece ele como o primeiro da criação, entendeu? A estrutura, né? Mas alguns ainda vão usar, por exemplo, os testemunhos de Jeová, vão querer usar o grego para determinar isso, mas quem estuda, por exemplo, na sala de aula onde eu estudo, já há mais de um ano, de grego, lá nós temos amigos testemunhos de Jeová, que são amigos nossos. E tem pessoas muito boas, viu, gente? Na realidade, tem um ancião lá, um ancião que cuida. E nós entramos, o nosso professor, ele é neutro, ele ensina gramática, então ele não vai lá determinar aspecto teológico,
né? Isso que é bom. Ele coloca lá as questões na mesa. Aí aqueles que estão mais avançados, porque existem níveis lá de pessoas que estão mais tempo, outros que estão começando agora. Então aqueles vão argumentar sobre a estrutura gramatical. Então a gente debatendo lá, é legal que tenha testemunho de Jeová para ter essa perceptiva, né? Por exemplo, tem testemunho de Jeová, ele mesmo já mudou, a cabeça dele já mudou muita coisa, né? Já mudou muita coisa, porque ele viu que a forçação que tentam, né? Porque tem gente aí que vai fazer análise gramatical, gente, sintático, dentro do grego, é ideológico, viu? Ou seja, aquela análise que ele está fazendo, aquele análise que ele está fazendo, pode ser questionado gramaticalmente. Só que ele é bem ideológico, ele fecha a questão. Se você não conhece, você pensa, é isso aí mesmo, pronto, acabou. Entende como é que é? Na minha sala de aula, não. Graças ao Eterno, é gramática. A gramática oferece estrutura para isso. A exegese oferece estrutura para isso e tal, e é discutido isso lá. E é muito interessante, porque tem cabeças diferentes. Então eu, como acadêmico nessa área, já de antemão falo para vocês que não oferece a estrutura dentro do grego, não oferece essa possibilidade de Yeshua ser criado, ou seja, ser a primeira criação de Deus, como se Jesus fosse criado. Beleza. Só que agora temos outros aspectos dentro das escrituras que é muito interessante. Eu nem vou entrar aqui, por isso que eu falei, porque são partes polêmicas e principalmente quem não domina o grego não entende nada. E eu já sei como é que funciona isso. Por exemplo, aquele que não tem o conhecimento do original, alguém que tem o conhecimento, né, fora os ideológicos, lembra-se, a maioria das pessoas que vai fazer uma análise, aquele que estudou um pouco do grego aí numa instituição, ou no hebraico aí numa instituição, a maioria eles fazem análise dentro da sua ideologia teológica. Aprendam isso. Ele não está, ou seja, às vezes ele nem aprendeu, nem foi lhe passado as possibilidades e questionamentos diferentes. Mas eu nem vou entrar na questão dos termos gregos para adoração e culto, né? Latreia. Eu nem vou entrar nessas questões de latreia e assim por diante dentro do grego e prosquineu, nem vou entrar. Eu sei que não vão entender e quando alguém começar a entender vai achar que é uma invencionismo, mas é a estrutura dentro das palavras do grego. Quando Yeshua disse que latreia, culto é só oferecido ao Pai. Partai-vos de mim, Satanás, porque só a ele adorarás, né? Prosquineu, e a ele oferecerá culto, né? Latreia. Só a ele. Então, essa palavra latreia, que é culto, Jesus disse que é oferecido só ao Pai. Existe só um versículo, que é lá no livro do Apocalipse, que é discutido gramaticalmente, se Jesus recebe culto. Isso está dentro do grego lá, porque tem um versículo lá que nós até debatemos na sala de aula, vemos possibilidade em outros versículos, todos os versículos que fala sobre essa questão, e tem um versículo no Apocalipse, que então o Pai e o Filho, tal, dentro da sintaxe, né, receberam louvor, adoração, e assim aí né, assim, a adoração nós não abrimos mão, dentro do grego, preste atenção, dentro do grego, Jesus recebeu a adoração, e a adoração não é conforme só se prostrou, reconheceu Jesus, nada disso. Nós temos o livro do Apocalipse, o sentido de adoração mesmo dentro do grego, né, prosquineu, a adoração oferecido a Jesus, o louvor. Então, agora, culto e adoração pode ter aspectos diferentes. Como eu falei, entende? É bem complicado. Mas vamos lá. A minha ideia, o que eu penso, até mesmo dentro do conceito hebraico de Yeshua ser criado pelo Pai, dentro do contexto grego, não oferece essa ideia, né?
não oferece essa ideia totalmente. E a questão é o seguinte, que o Yeshua, ele sendo a palavra do Pai, a palavra do Pai, ou seja, o Pai criou todas as coisas pelo quê? Pela a palavra. A seguinte, ou seja, se o Pai é divino, logo a sua palavra também é divina. Entende? Já começa por aí. E se a palavra é divina, ou seja, essa relação, né, quando Jesus disse, glorifica-me, ó Pai, né, como me glorificaste antes da fundação do mundo. Né, antes da fundação do mundo. Ou seja, Yeshua, não existe um texto bíblico que separa, veja só, não que nós vamos confundir o pai com o filho, mas observe que a profundidade, a questão linguística de nós separar o pai do filho, que é muito complexo de entender, porque nós estamos adentrando no mundo divino, no mundo espiritual, tá? E não tem como separar, linguisticamente, nós separar dessa forma, porque o filho é a palavra do pai e é a expressa imagem, diz lá em Hebreu. Ele é o ser do pai, quando diz lá em Hebreu. Ele vem do próprio ser do pai. Então, observe, linguajar complicado. Existem algumas explicações teológicas de gerado que, gente, realmente traz mais confusão. Não, quem escuta uma mensagem, uma pregação de uma pessoa que entende, você vai perceber que no fim você não entendeu quase nada pela complexidade. Ele é um só, mas ao mesmo tempo não é um. Não, então se um é o Pai, um é Deus e ele é Deus, então existe dois deuses. Não existe dois deuses. Ué, mas o Pai não é um e o Filho é outro. Não, mas ao mesmo tempo eles são um. E começa todo esse jogo. Preste atenção, que é bem difícil de explicar. E eu acredito que essa confusão, essa dificuldade está em todas as denominações, em todas as confissões de fé, né? Umas chegam um pouco mais perto, mas é complexo lidar com o ser divino, porque Yeshua faz parte do ser divino do Pai, entende? Então existem aspectos aí, gente, que eu nem quero entrar agora, porque é um pouco complexo, para quem ainda não teve um preparo para lidar com esse assunto, vai estranhar, mas o que eu creio? Bom, Yeshua diz assim, o Pai é maior do que eu, né? O dia e a hora ninguém sabe, senão eu. Todo poder foi me dado. Dado por quem? Como é que um Deus, alguém pode dar algo a Deus, né? Todo poder foi me dado, ou seja, Jesus deixou claro em suas palavras que todos os seus atributos, por exemplo, se Jesus tem o atributo de conhecer, foi o Pai. A revelação que o Deus me deu no livro do Apocalipse, né? O Pai me deu a revelação apocalíptica, o Pai me deu, ou seja, dá a entender que todos os atributos que Yeshua tem é derivado do Pai. É uma união tão perfeita, ou seja, né? Ou seja, você vê a figura de linguagem, a linguagem filho, pai, pai, filho, né? O homem é o cabeça da mulher, né? Cristo é o cabeça da igreja e o Pai é o cabeça de Cristo, né? Olha a hierarquia. Então Jesus tinha, mas aí tem aquela questão, né? Que Jesus estava em carne e que ele simplesmente não se fez, né? Igualou com o Pai. Tem toda essa explicação teológica tal. Mas o texto deixa claro. Agora, veja, eu não creio que Yeshua foi criado, né? E que o poder, os atributos que Yeshua recebeu, né? Jesus disse que até a eternidade ele recebeu do Pai e ele passa a quem ele quiser. Tudo ele recebeu do Pai. Então o Pai, por isso que Yeshua atribuiu adoração, ou seja, o culto ao Pai. E ele é o mediador
entre o homem ao Pai. Por isso que nos ensinou, o apóstolo Paulo nos ensinou que devemos orar ao Pai em nome de Yeshua HaMashiach. É muito complexo e muito vasto e profundo o assunto, né? Então, nós temos parte messiânico, né, que a crer nessa divindade de Yeshua, né, que não explica, assim como a Trindade não explica isto. A Trindade, a gente vai, entendeu? Explica, mas ninguém acaba entendendo nada. Você pode ver que as pessoas é muito confusa, mas que Yeshua é um ser, né, um ser próprio, emanado do Pai, como palavra do Pai, que se fez carne, que não foi criado, isso é claro. Entende? Que ele não foi criado como um ser especial, como se fosse um anjo lá na eternidade, que um tempo cheio de glória foi criado. Não, Yeshua estava oculto no seio do Pai. Agora falar que ele houve um princípio de sua criação. Então nós temos parte do judaísmo messiânico que tem essa perspectiva. Assim como tem outros que não. Jesus foi só um rabino ou que ele foi criado. Então, colocando aqui em mesa para você, dentro do aspecto do judaísmo messiânico, existem linhas diferentes e a briga é só menos, né? É menos que o cristianismo. Mas alguns dizem, não, esse aspecto aí é que o cristianismo... acusam eles, aquela parte dos judeus messiânicos, são acusados de pegar esse aspecto do cristianismo, nada a ver, são ideias, até mesmo dentro de uma estrutura de interpretação dentro dos textos judaicos. Né? Essa crença dentro dos textos judaicos, dentro da chamada Kabbalah, tem essas perspectivas aí e tal, beleza. Entenderam? Agora, tem o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno. O judaísmo nazareno. O judaísmo nazareno, quem que é o judaísmo nazareno? Então, o judaísmo nazareno diz que é um judaísmo diferente dos judeus messiânicos. Mas, irmão, por que existe essa guerra? Agora eu vou voltar lá por causa da ideologia. Cada um proclama para si o direito de ter recebido o bastão dos apóstolos. Ou seja, que na realidade nós temos versículos bíblicos, né, que eles foram chamados de nazarenos, né, Natzarim, nazarenos. Então, os primeiros seguidores de Yeshua eram chamados de nazarenos. Só que nós não... Então eles pegam essa palavra, porque eles foram chamados de nazareno. Historicamente, nós temos historiador do primeiro século, nós temos documento de historiador que era judeu nazareno. Era um judeu nazareno que explica essa história, né? Que explica essa história. Então, eram chamados, sim, eles tinham o título de judeus nazareno e os do caminho. Então, essa ideia de cristianismo, irmão, nasceu muito mais para frente, esse título de cristianismo. Aí nós temos a questão de cristianismo por questão linguística, diz lá, em Antioquia, mas, irmão, isso demorou demais, muitos anos depois, muitos anos mesmo. Mas nos primórdios era conhecido como os do caminho, nazareno, e o que seria cristianismo, né, dentro da sua perspectiva hebraica, seria messiânico. Essa ideia messiânica, né? Então, se eu pego essa palavra aí, né, cristianismo, tem que ver até lá direitinho, lá tem o som, a fonética do grego, cristiano, um negócio de cristianismo, na fonética no grego. Aí se você pega o hebraico, se você transfere para o hebraico, vai ter a ideia de Machias, pequeno Machias, ou messiânicos, né? Ou seja, imitadores do Mashiach, imitadores do Messias, ou seguidores do Messias. Então, mas nos primórdios, o que era mais forte mesmo, era conhecido como nazarenos. Mas havia essa pluralidade. Por exemplo, nós tínhamos judeus
os ebionitas, né, que tinham suas ideias lá, né, suas ideias que Yeshua, depois nós vamos até trabalhar com a história, o historiador Clemente de Alexandria, se eu não, Clemente de Alexandria, não esqueci o nome daquele historiador que, história da igreja, esqueci o nome dele, história eclesiástica, o escritor, história eclesiástica, se você quer entender sobre isso, leia. Então, preste muita atenção que aí a igreja, a comunidade judaica, né, que seguia Yeshua, né, tanto de judeus e gentios, eles eram conhecidos como nazarenos e messiânicos, e havia os ebionitas também, que criam em Jesus como Yeshua como Mashiach, só que ele tinha uma interpretação teológica sobre a divindade. Então existiam grupos, ou seja, os seguidores de Yeshua foi criando aspectos diferentes, né? Só que nós temos o norte. Baruch Hashem, que nós temos o norte, que foi o quê? As palavras e os ensinos dos emissários. As palavras e os ensinos dos apóstolos. Entende? Mas nos primórdios, ou seja, os judeus messiânicos hoje, né? Nós somos, muitos deles também não são legalistas nessa área, né? É só um rótulo que eles colocam, mas eles não têm esse fanatismo. Mas nós já temos judeus nazarenos que diz, nós somos os verdadeiros judeus nazarenos. Porque a história, temos até na história que era conhecido como os nazarenos, e nós temos historiadores que viveram 300 anos, 400 anos depois da morte dos apóstolos, que testemunharam Eusébio de Cesareia, muito obrigado, irmão, que testemunharam sobre o grupo nazareno. Então, veja, então temos uma relação, como não é um estudo, nós temos aqui uma relação, sim, gente, tem uma relação daqueles que deu o prosseguimento depois da morte dos apóstolos, do grupo dos nazarenos, que também eram os messiânicos. Olha como a história faz. É a história que bagunça tudo, né? O tempo passa, um vai se desviando, pegando um caminho para cá, não, porque aí cada um deles é tipo assim, eles vai para o caminho diferente, mas se você pegar o caminho, parece que vai unir e ter um só princípio lá na frente, um ponto, só que eles vão pegando, né, contextos diferentes. Então o que acontece, gente? Nós temos uma relação, sim, nós temos uma relação, tá? Montada pelos historiadores, que se quiser, me perdoa o nome, se eu vou me enganar, Seguipo, um negócio assim, o nome desse historiador, que viveu lá, gente, ele testemunhar. Nós temos documentário dele, né, do desenvolvimento da história ali no tempo dos emissários, nos tempos dos apóstolos. Então, nós temos ali uma linhagem de sucessores que sucederam Yaakov. Isso mesmo. Peraí, Ney. Então, você está me dizendo que nós temos uma documentação de historiador judeu nazareno da época dos apóstolos, que tem o nome dos sucessores, que deu sucessão aos apóstolos, que cuidaram das querrilás, das comunidades. Sim, nós temos, né? E eu peço você que fica até de olho aí, fiquem de olho no meu Facebook, que eu vou colocar o texto aí para vocês e vou dar a fonte também, tá? Não é um estudo, eu nem imaginei que eu ia falar isso aqui, né? Mas vamos conversando, eu estou conversando com vocês. Então nós temos sim esses sucessores, né? Que não tem, assim, gente, você vai se surpreender que não tem nada a ver com a patrística, entende? Parece que a patrística parece que é uma outra linhagem, entenda, gente, pegou uma linhagem diferente. A patrística pegou lá os pais chamados pais da igreja, que chama, é a patrística, entende? E foi lá com as suas filosofias, eram gregos, outros assírios, começou lá na Síria, né? Os anos foi passando e foi levantando apologetas patrísticas
tal, aí você vai entender tudo isso aí na herança da Igreja Católica e aquele monte de coisa. Apatrísticos, pais apostólicos e assim por diante. Mas, por incrível que pareça, não sei se você sabia, existe documentação de sucessores dos apóstolos que não tem nada a ver com os pais da igreja, mas da continuação daquela igreja de judeus no começo ali do Atos dos Apóstolos que receberam a sua fé no Mashiach. Então temos uma sequência lá, depois da morte de Jacó, né? E por incrível que pareça, isso aí mesmo, é Gésipo, tá? É Gésipo, né? Porque é Gésipo, se eu não me engano, gente, né? Se eu não me engano, esse egépico aí, ele é um nome grego, mas ele não é grego, ele é um judeu, tá? É Gésipo, isso mesmo, ó. Muito obrigado aí pela... isso mesmo, é Gésipo. Obrigado aí pelo auxílio. Então, temos aí a sucessão. Você vai se surpreender, né? Porque parte deles eram até parentes mesmo ali de Jacó, que era irmão de Yeshua HaMashiach. Jacó é aquele que escreveu aquela carta lá, gente, né? Que chamou ele de Tiago, gente. Deixa eu simplificar, porque muitos irmãos não vão entender as palavras. Jacó, quando falamos, é o apóstolo Tiago. Tiago é a carta do apóstolo Tiago. Então, o nome dele é Iacov, não é Tiago, tá? Tiago foi dado, o nome dele foi dado como Iacov, foi dado o nome dele como Tiago, não foi nem para um contexto cultural da sua época, foi questão de tradução em homenagem ao rei Tiago, e assim por diante. Mas o nome dele é Iacov, entende? Então, houve uma sucessão. Vou colocar aqui para vocês, tá bom? Para vocês estudar, entendeu? Estude, gente, tá? Amém, evangelista André. Então, assim, muitas pessoas não sabem, porque muitas pessoas, quando vai estudar a história da igreja, para onde que ele vai? Aí você pode pegar os livros aí. Todos os livros porque a patrística, porque não sei o quê, porque o pai apostólico não sei o quê, porque marciano não sei do quê, porque... Então parecia que só existe essa história e não existe. Então seria interessante você entender a linhagem e o interessante é que essa linhagem aí, que substituiu os apóstolos, eram todos parentes ali da mesma linhagem de Jacó, e eram todos judeus que eram representantes gente, presta atenção, não que o que nós chamamos de congregação, se você quer chamar de igreja, ou que ir lá, eram tudo judeu. Não, a igreja, você entender, a igreja, que nós chamamos de igreja, a congregação nos tempos dos apóstolos, é uma reunião de judeus e gentios. Gentios não é um termo pejorativo, né, conforme biblicamente, mas culturalmente, semanticamente, por causa de debate, por causa de conceitos, o gentio foi tendo quase um nome assim pejorativo, mas não é pejorativo, simplesmente para dizer alguém que não faz parte da nação, não é um judeu nativo, né? Mas ele creu no evangelho. Então nós temos o Atos dos Apóstolos, que começa, preste atenção para vocês verem, que começa a narrar a entrada dos gentios. É claro que nós temos no tempo de Yeshua, quando ele pregava, Jesus ele pregava, nós temos ali mensagens para gentios, romanos, né? Ou seja, tudo isso já preparando o terreno. Na própria Torá e Tanar, nós temos, por exemplo, na linhagem genealógica de Yeshua, de Jesus, ali registrado por Mateus, nós temos personagens ali que não eram judeus, ou seja, não eram israelitas. Por exemplo, Raabe, Ruth, elas foram convertidas, né? Elas se converteram, né? A fé, a sua emuná ao Eterno, a Deus, entende? E fizeram parte do povo de Israel.
né? Porque passaram a crer no mesmo Deus de Israel. Então, gente, eu vou terminar porque vai cair uma chuva aqui que ninguém vai ouvir quase nada. Então, no Novo Testamento, o que tinha o bastão, gente, o bastão eram os judeus, ali representados pelos apóstolos, né? Tiago, que era ali o grande, vamos colocar assim, o líder, né? Proeminente das igrejas. Curiosidade, eles tinham tanto aspecto judaico que os teólogos, começando por Martinho Lutero, ele queria arrancar ou tirar a carta do apóstolo Tiago, né, que é Jacob, do cânon bíblico, dizendo que essa carta não é inspirada, não vem da doutrina dos apóstolos, porque tem um teor muito judaico. Por causa dessa ideia que nós adquirimos, que Deus, a Bíblia não tem nada com conceito judaico, ou seja, nós parece que cegamos para o contexto judaico que existe. A Bíblia vem de um contexto totalmente judaico. E nós principalmente pela Igreja Católica, né, porque a Igreja Católica, ela inventou a doutrina da substituição. A doutrina da substituição quer dizer que a igreja, a católica que inventou isso, a igreja substituiu Israel. Porque Israel pecou, Israel não creu em Jesus, né? Israel rebeliou contra Deus, então Deus rejeitou Israel, e agora a Igreja Católica é o reino de Deus, é o novo povo de Deus. Essa doutrina chama-se doutrina da substituição. E essa doutrina, milênios pregando. Então, por milênios, teólogos, grandes representantes do cristianismo, até no protestantismo, veio com essa linha, que a igreja é e essa perspectiva de igreja, né, do gentil e com o judeu. Pra você ter ideia, nós, como, por exemplo, vamos para o grego mesmo, vamos para a tradução. A igreja, quando você lê a igreja, você nem pensa em Israel. Mas só que dentro do contexto, e nós chamamos de igreja, é justamente gentios e israelita, que creu no Mashiach, viu, gente? Por isso que nós se tornamos um só povo com judeus que creram no Mashiach. Mas por que tem esse título nacional, judaico, judeu, israelita? Por quê? Porque o Paulo disse em Romanos que parte de Israel caiu. Então, eu não posso mutilar a nação porque parte de Israel caiu. Então, a nação, existe dentro da nação, Israel, existe dois povos. Vamos colocar assim. Os judeus que creu no Mashiach, que são nação, que creram no Mashiach e que, dependendo da sua época, mantiveram a revelação e a esperança viva. Mas começou por Abraão ali pelos seus filhos, aí tudo isso é considerado como povo judeu, como israelita, a história do povo de Israel. Depois foi para o Sinai, depois o período dos juízes, depois da história da monarquia, né? Da monarquia. Então, dentro dessa história, tribo do sul, tribo do norte, né? Nós temos aqueles que mantiveram a sua fé, que preservaram o fogo da Torá. Os profetas eram judeus, né? A sua fé judaica, israelita, a sua fé ao eterno, a herança que foi entregue do seu povo. Então, quando se fala de judeu, né? Quando você fala que judeus está ali unido junto com o cristianismo, os gentios, que agora receberam o Yeshua, que veio do judeu, então a linguagem continua, né? Ou seja,
são o povo judeu. Entendeu, gente? Entendeu? Não houve separação. É o povo judeu. O povo, por exemplo, Pedro, Tiago, João. É povo, você pode falar, é israelita, é judeu. Entende? É judeu. Paulo, judeu que creu no Mashiach. Né? Então, quando você vê a Bíblia em Atos dos Apóstolos, ali começando por Cornélio, a Bíblia agora dá uma atenção, né? As Escrituras deram uma atenção de como foi agora a entrada dos gentios para cumprir todas as promessas. Todas as promessas dos profetas, que o gentio, Deus ia colocar uma cegueira em Israel incrédula. Israel incrédula, né? A parte do povo incrédulo. Aí ia causar ciúme neles. Aí, ou seja, Deus ia estender as asas da salvação para os gentios. Então, os gentios agora começaram a ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem do Eterno, e agora, primeiro, nos primórdios, eles tiveram que ter instrução de judeus. Então ali eram judeus, falaram assim, peraí, os gentios estão se convertendo, e agora? Né? Os gentios, eles não têm a formação que um judeu tem desde criança. Né? E como é que agora? Nós temos a Torá, nós temos a porta da salvação aberta pelo Mashiach, mas agora existe o estilo de vida que nós chamamos de santificação. Aí foi quando eles começaram a trabalhar, né, ali na primeira reunião, que chamamos de concílio. Alguns dizem que não concordam com o concílio, chama o que você quiser, mas que houve ali uma reunião para tratar do caso do gentio. Por quê? Porque, veja, nós somos judeus e nós recebemos a mensagem do Evangelho, mas nós ainda mantemos os nossos costumes judaicos, a Torá, a ensino das Escrituras. E um cristão, por mais um gentio, por mais que ele crê agora, mas ele não tem a dimensão ainda do conhecimento da Torá, de como servir Yeshua. Só que nós não podemos colocar carga pesada neles. Como é que eles vão entender? É tipo assim, amados. O sentido é tipo você pegar uma criança que acabou de nascer. Meu Deus, né? Vamos supor que você é um inocente. Você não sabe de nada de ser pai ou mãe, de alimentação. Qual é a comida agora? Ele pode comer churrasco? Claro que não! Vai dar churrasco para criança? Não pode! Então, essa foi a ideia. Os gentios não tinham ainda a estrutura e o conhecimento, o preparo psicológico de conhecimento ou estrutura espiritual para entender a dimensão dos ensinos das Escrituras. Entende? A única coisa que eles fez agora, Baruch Hashem, que foi a entrada para o processo, é crer no Senhor Yeshua HaMashiach. Eles creu, Baruch Hashem, que a mensagem estendeu para eles. Mas crer, acreditar, não é tudo. Agora existe o processo do quê? Santificação, lapidação, se me amardes, como disse Yeshua, guardareis os meus mandamentos, a pessoa vai ter que conhecer as Escrituras e tal, e muita coisa. Então, ali foi os primórdios da entrada daqueles gentios, agora de uma forma unindo-se com os judeus que creem em Yeshua. Foi assim que começou a história, entendeu? Então, no longo dessa história que você lê aí em Atos dos Apóstolos, como os judeus, os nazarenos, preeminentes judeus, houve judeus que deu trabalho também, né? Paulo mesmo teve que ser muito apologético. Por quê? Porque há muitos judeus, assim, né, era circuncidado. Aí eles olhavam, observe, o gentio acabou de se converter. E para quem estuda a cultura judaica, não só a cultura judaica atual, gente, a cultura judaica dos tempos bíblicos, né, todo o peso da literatura, sabe que a circuncisão ela não pode ser praticada assim do dia para a noite. A circuncisão não é praticada assim de qualquer jeito. Uma criança que nasce judeu não tem jeito, ele vai nascer dentro de uma família judaica, que tem as suas tradições, então ele nasceu, vai ser circuncidado. Mas uma pessoa que não sabe nem o que é Torá, não sabe nada das alianças, não sabe nada. Aí chegava um judeu e diz assim, é o seguinte, para ele ser salvo, colocaram como requisito de salvação ainda. Para ele ser salvo em Yeshua HaMashiach, ele precisa se circuncidar. Aí Paulo, né,
Paulo agora escreve as suas cartas, né? Mostrando o perigo, né? O perigo dessas coisas para os gentios. Gentios não tem preparo nenhum para isto. Deixando claro, gente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Paulo não era inimigo da circuncisão. Pense, para e pense. Tá? Paulo circuncidou Timóteo. Timóteo era de família judaica. Ele conhecia as sagradas letras desde menininho, porque a sua avó lhe ensinou. As sagradas letras eram os seus costumes dentro da Torá, as letras do Torá e Tanar. E, bom, algumas palavras de Paulo em Gálatas precisam se entender dentro do seu contexto. Porque algumas palavras dá que quem circuncida está tipo apostatando. Aí Paulo vai lá e circuncida Timóteo. Que coisa estranha. Mas não, mas isso é para estratégia. Estratégia, circuncidar uma pessoa para estratégia isso continua sendo estranho. Mas claro que não. Paulo não era contra a circuncisão. As pessoas só têm que entender que Paulo estava tratando quem se circuncida, quando, como, as suas obrigações e qual é o valor que tem sobre salvação. É isso que ele está tratando. Se você chegasse para ele e falar, não, se não circuncidar é salvo. Aí, claro que ele ia chamar você de herege. Mas no capítulo 3 de Romanos, Paulo disse assim: qual é o valor da circuncisão? Muitas. Ele deixou claro que o valor da circuncisão é muitas para o seu povo. Ele nunca foi contra a circuncisão. Ele nunca tirou o teor espiritual, né, da circuncisão. Só que ele estava falando para um povo que guardava a Torá e para ainda recentes que não tinha nenhum conhecimento, eram os gentios. O que basta para eles é conhecer os princípios arrancar da idolatria, essas coisinhas morais tal, até ele amadurecer na fé. Aí Paulo disse nas suas cartas, dizendo que quem se circuncida, olha pra você ver, ele estava repreendendo essa obrigação que alguns judeus queriam obrigar os gentios a circuncidar. Ele estava dizendo que quem se circuncida é obrigado a guardar toda a Torá, toda a lei. Ou seja, todos os costumes que o judeu guarda ao pé da letra, esse gentio será obrigado. Então ele estava dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim, olha gente, isso não convém para os gentios. Tipo assim, agora, observe que ele não está dizendo que um gentio, se quisesse, a partir do momento que ele conhecesse profundamente Torá, que ele não pudesse se circuncidar. Ele está dizendo que é suicídio se suicidar. Ele não tem a capacidade de guardar os mandamentos, ele não tem conhecimento, ele não tem profundidade na tradição, ele não sabe o teor disso tudo. Então o que basta para ele agora, para a salvação, é o sacrifício do Mashiach. Agora, aspecto de santificação, ele vai aprendendo. Mas só que ele diz que quem circuncidar... Gente, eu estou com a Bíblia aqui, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver a Bíblia aqui. Bíblia. Que quem se circuncidar é obrigado a guardar toda a Torá. Isso mesmo. Então, assim, gentio não está preparado. Vamos lá, Romanos capítulo 3, vamos ver. Não tenho uma memória tão boa, né, de gravar versículo. Às vezes eu tenho aquela lembrança, por ler, lembrança... Até porque tem gente que faz esboço, né? Porque esquece. Mas deixa aqui. Foi tudo improvisado aqui. Mas vamos ver aqui o que Paulo fala sobre a circuncisão. Lembra-se que ele circuncidou Timóteo. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se é esse versículo aqui mesmo. Capítulo 3 de Romanos, versículo 1. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado... Eu estou com a tradução da... TNLH, né? Da linguagem de hoje, né? Na tradução da linguagem de hoje. Aí diz aqui, ó, então,
qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem algum valor? Versículo de número 2, ele responde a sua pergunta retórica. Olha o que ele responde. Tem sim. Ele responde a sua pergunta. Tem valor a circuncisão? Gente, preste atenção. Calma. Jesus já tinha morrido, conforme diz, na cruz, né? A carta de Paulo foi escrita muitos anos depois, né? Pregação dos apóstolos, igreja levantada, né? Comunidade, aí que Paulo diz, né? Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. Paulo diz. A primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados do povo judeu. Ou seja, Paulo, era como se Paulo estivesse falando, o povo judeu são guardiões da Torá, das Escrituras. Agora, pare, agora se desarme, porque eu sei que você está ouvindo algumas coisas muito diferentes, você não está acostumado a ouvir. Se desarme. O Deus que dá a incumbência de guardiões da Torá. Nem o que é Torá? Né? Não vou nem explicar o que é Torá agora, ficar aqui e tal. Vou pegar as Escrituras. Vou resumir tudo. As Escrituras. Deus deu a incumbência a eles. Paulo deixou claro aqui. Não é só Paulo, não. Você vai ver isso aqui em outras passagens de uma forma, por exemplo, lâmpada. As lâmpadas ali, as virgens que representam o povo de Israel, as virgens. Lâmpada que significa Torá. O óleo, Mateus capítulo 25, aquele óleo que faltava, ali representa o Messias, o Mashiach. A palavra Mashiach, né, óleo, né, esse óleo, né, que nós constituímos a palavra Mashiach, Messias, que vem óleo da unção. Então, ali o óleo representa a fé e a esperança, a crença, né, do povo judeu, dessas virgens, no Mashiach. Agora preste atenção que elas tinham a esperança do Mashiach chegar. Então algumas que tinham uma esperança, a sua esperança foi embora, como até hoje. Tem judeu que a verdadeira esperança, porque tem uma esperança que o Mashiach vai vir, né? Sim, e o Mashiach vai vir novamente, nós sabemos, né? No período aí da grande tribulação. Ele vai vir. Então Deus está esperando, ele vai vir. Mas o Mashiach veio na primeira vinda, ele veio aqui, e parte das virgens creram nele. Entenderam? Parte das virgens creram nele. Está entendendo agora? Então, mas a lâmpada ali significa a palavra. A palavra é o que revela o Mashiach das Escrituras. Então, Paulo está dizendo aqui que a esse povo foi dado a incumbência de guardiões das Escrituras. Aí eu te pergunto, presta atenção. O Deus que dera a incumbência de guardiões das Escrituras não daria também a interpretação das Escrituras a esse povo? Por isso que eu digo, entenda que para entender um pouco mais profundo Torá precisa entender um pouco mais aprofundado dentro de uma cultura, de uma revelação das literaturas judaicas e tal, para você entender melhor. Isso não tem como. A eles foi dada a interpretação, mas olha aqui para mim, cuidado. Cuidado, por quê? Porque nós temos o judaísmo nutelar. Nós temos um judaísmo que foi moldado desde a Idade Média. Na Idade Média, gente, é muita coisa se eu for falar aqui, meu Deus, vou ficar aqui 3, 4 horas só para dar uma introduçãozinha aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Muitas interpretações que você vê hoje de judeus modernos adveio da Idade Média. Principalmente por causa do confronto apologético da Igreja Católica com os judeus na sua época. Então, os judeus, por exemplo, vou dar só um exemplo de como nasceu algumas interpretações. Só para você ter ideia.
Os judeus, nós temos aqui um peso de literatura antiga também, que está no Midrash, do Talmud, da Torá oral, de Isaías 53. Se você trabalha nessa literatura, irmão, eles deixam claro que Isaías 53 é, sim, um anúncio do sacrifício, da morte do tzadik, do Mashiach. Né? Não se confunda Yeshua com Mashiach. Né? Então, Mashiach é uma esperança que já havia antes de Yeshua. Agora, Yeshua, no tempo de Yeshua, só se concretizou. Aqueles que creem, não, esse é Yeshua. Então, quando falamos de Mashiach, entenda. Entende? Entenda. Então, dentro do Midrash, há peso e tonelada dentro das interpretações dos rabinos antigos de Isaías 53, falando do Mashiach. Aí vem o Novo Testamento, aí vem toda essa história, aí vem a Igreja Católica matou judeu na Inquisição, massacrou. Nós temos o antissemitismo de Martinho Lutero. Um dia uns reformados, né, me bloquearam, né, porque eu fui explicar isso para eles, né, porque os teólogos reformados, eu falei assim, pois é, mas o Martinho Lutero não foi um grande antissemita, você não sabia disso não? Um antissemita, chamou judeus seus porcos. Hitler usou os discursos nos livros, usou os discursos de Martinho Lutero nos seus comícios. Vocês não sabiam disso não? Ele foi um grande antissemita. Né? O antissemita, irmão, é uma pessoa que é contra o judeu. Então ele pregava, nós temos escrita dele, morte aos judeus. O cara estava furioso, queria até arrancar o livro de Iacov, a carta de Iacov, de Tiago, porque lá em Tiago, lê lá para você ver lá, sinagoga, nem fala igreja, sinagoga. Lá tá falando de sinagoga, as 12 tribos de Israel, sinagoga, cara, esse negócio é judaico, né? A igreja não tem nada a ver com isso, ainda tem que blá, até arrancar isso aí. Era um grande semita esse cara. Então, o que acontece? Na Idade Média, judeus, rapaz, foi massacrado, gente. Filhos de judeus foram roubados. Por que tem papa que foi judeu? Nós temos longas linhagens de papas judeus. Foram roubados, tomados dos seus pais, né? Então, vamos massacre. Os judeus pegaram ódio, por isso que você vai entender o porquê. Eu não estou aqui justificando o judeu também foi incrédulo, beleza, tal, né? Mas aquilo que chamamos de igreja, que prega amor de Cristo, chamado de cristianismo, representada pela Igreja Católica, matou o povo. Você tem que conhecer a história daquilo que chamamos de cristianismo, gente. Então, muitos judeus têm mágoa do cristianismo, é mágoa por causa do histórico, do que aconteceu, do povo cheio de amor. E eles matavam judeus, claro que não foi só judeus, em nome de Jesus. Deixa eu só coisar isso aqui. Entende? Eles mataram judeus. Aqui que está o problema. Em nome de Jesus. Aí é por isso que você vê essa resistência que eles têm contra o cristianismo. Então, você pensa que a incredulidade e a dureza de Israel é só porque Jesus, porque eles não gostam de Jesus, porque aconteceu. Gente, a história, você precisa ler história. Você vai perceber que judeus foram mortos. Você tem ideia? Judeus foram mortos por católicos na Inquisição. E a justificativa é, vocês mataram Jesus. Aí lá a igreja, então em nome de Jesus vocês vão ser mortos. Se você é cristão, se você se diz cristão, né? Só para você entender. Você só vai entender o que eu estou falando quando eu falei de rótulos. Rótulos. Se você é cristão, então essa é a sua herança. Esse é o seu rótulo dos seus antepassados, né? Da fé. Então, assim, cara, é muita coisa.
Então o que que acontece? Aí você pensa que essa resistência toda é só porque que eles não querem Jesus, porque são incrédulos. Não, irmão, existe mágoas na história, mancha de sangue na história. Então, por isso que quando você for tentar evangelizar judeu ou conversar com judeu, irmão, você vai ter, eu acho que você vai ter que orar só, orar e falar algumas coisas, por quê? Porque é muito complexo, sabe? Acho que vai chegar a época que é só Deus mesmo para abrir os olhos, né? Parece que eles estão diante, na mão do Eterno, né? Eles estão na mão do Eterno e Deus é o que vai fazer. Agora, o que que acontece, gente? Então, nós temos toda essa história aí, só para você ter um entendimento um pouco, né? Dessa doutrina da substituição que a Igreja Católica, o cristianismo e tal teve. E temos os judeus, quando Paulo diz que os judeus são guardiões da Torá. Só que você pode pensar, por exemplo, nós temos uma tonelada na literatura da cultura judaica e nós temos o quê? Os judeus, os apóstolos, nós temos muito literaturas que lhe ajudam a entender, a ver o mundo antigo dentro do hebraico. É bom estudar um hebraico para você entender essas literaturas, para você ter uma perspectiva mais profunda, porque esse povo foi guardião da Torá. Eles foram guardiões da Torá. Entende? São guardiões da Torá. A eles foram entregue as revelações. Então, assim, beleza? Então é isso, gente. Então, como eu falei, é uma história muito longa. É muito longa. Porém, eu acho que a igreja, quando nós estamos falando de igreja, aqui nos tempos dos apóstolos, eram gentios que agora estavam sendo supervisados, né? Supervisionados pelos apóstolos, né? Que eram todos judeus. Mas preste atenção, gente. Por exemplo, só para vocês terem ideia, eu nem vou entrar aqui nas questões de Paulo ir ao templo, de Paulo guardando costumes, né? Ainda judaico. Mas veja, mata e come, Pedro. Aí Pedro disse assim: de maneira nenhuma, Senhor. De maneira nenhuma, Senhor. Eu nunca comi coisa imunda na minha boca. Nunca pus coisa imunda na minha boca. Você parou para pensar nisso? Pera aí. Eu vou terminar com isso aqui, gente. É tanta coisa que às vezes eu queria até entrar em outro raciocínio, mas é tanta coisa porque eu não preparei, que a gente esquece, mas a gente vamos fazendo mais áudios, vídeos. Não é um estudo. E bem que vocês merecem estudo. Muitas pessoas, é por isso que eu respondi no começo da aula, aqui da aula do vídeo, eu falei que as pessoas me perguntam o que eu sou. Eu não gosto de título. Eu não gosto de título, entende? Até porque existe um contexto aqui que é difícil explicar para as pessoas. Entende assim? Eu não gosto. Entende? Agora vamos lá. O Eterno disse: mata e come. É claro que não era literal, era uma visão, gente. E essa visão estava ligada com quem? Com que estava ligado? Com Cornélio. Cornélio era um gentil, né? Os gentios era tido como um povo imundo por sentido. Por quê? Porque é um povo que come carne de porco, pratica idolatria, entende? Não tem temor do Eterno, então era considerado como um povo imundo, né? Mas o Eterno disse: mata e come. Foi simbólico isso. De maneira nenhuma, Senhor. A resposta de Quefas, nome dele em hebraico ou aramaico, de maneira nenhuma, Senhor. Eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Você parou para pensar o que significa isso? Ele era judeu, amados. Ele ainda guardava a Torá. Quando ele diz que não colocava coisa imunda, ele está querendo dizer que ele ainda respeitava a lei da alimentação de Levítico, Vaikra, que é Levítico, capítulo 11. A lei da alimentação. Eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Entendeu, gente? A pergunta, por isso que o que eu estou querendo fazer você entender é que eles viviam dentro do seu contexto judaico. É isso que eu estou querendo fazer você entender. Entende?
Tradição judaica é uma coisa. Torá, escritura é outra. Escritura é outra coisa. Na escritura está o reino de Deus. Então, ele estava dizendo, eu nunca coloquei. Outra observação. Kefa, que é Pedro, nunca foi ensinado por Jesus a comer qualquer coisa conforme nós somos ensinados aí. Nunca. Porque se ele fosse ensinado, jamais ele daria essa resposta ao Eterno. Não, jamais foi Jesus dizendo para ele assim, não, rapaz, você pode comer qualquer coisa, não tem problema não. Agora é tempo da graça. Jesus nunca ensinou isso para Kefa. Entende? Nunca ensinou isso para ele. Não, nem, mas Jesus não disse lá que não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai da boca que contamina o homem. E o texto não está dizendo que assim Jesus considerou puro todo o alimento? Checkmate. Sim, Jesus disse. Mas qual era o contexto, gente? O que estava acontecendo? Comer sem lavar as mãos, meu Deus. Era um sacrilégio comer sem lavar as mãos pelo menos 7 vezes. Jesus foi interrompido, acusado porque estava comendo sem lavar as mãos, coisa que a Torá não ensinava. Era tradição rabínica. Então, a discussão ali, puro todo o alimento, não é a anulação de Levítico capítulo 11. Nada disso. Era de questão de pureza, amados, de tradição, de comer sem lavar as mãos. Esse é o contexto. Parou para pensar? Irmão, então, irmão, nós vamos lá para o contexto de Timóteo, oração, não sei o que, santifica. Nós vamos para outros versículos. Comei tudo que tiver no açougue. Gente, vocês precisam aprender contexto, interpretar a Bíblia dentro de contexto. Precisa de contexto, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas estão pegando o versículo bíblico e fazendo maior bagunça na mente do povo. Um contexto lá está falando de carne sacrificada, né? De comer tudo que há lá no açougue. Você não sabe se aquilo lá foi sacrificado. Mas nenhum judeu, nenhuma pessoa instruída ia no açougue para comer qualquer coisa. Não era assim. Eles respeitavam a lei, o kosher. Pela oração e pela palavra é santificada. Claro que primeiro se faz análise se aquela alimentação é o que o Eterno aprova pela palavra e pela oração de agradecimento. Se vê algo que está consagrado, é santificado. Se ele não sabe, não provém daquilo, ora, primeiro verifica se é uma alimentação kosher e alimenta-se. Esse é contexto, pelo amor de Deus. Eu fico vendo os cristãos, teólogos, fazendo maior confusão com a Bíblia. E não entende nada e vai virando uma bagunça. Então, outra coisa, no grego não existe a sentença, então Jesus considerou puro todo alimento. Não existe essa sentença no grego, no original. Da onde que vem então essa palavra? Tradutor. Tradutores. Alguma tradição dos tradutores. Só pode. Porque se você que estuda grego, você lê grego, leia lá. Eu desafio você a pegar em qualquer manuscrito. Leia lá se existe a palavra em grego. Então Jesus considerou puro todo alimento. Isso é ideológico, foi adulterado. Eu não falo que o original foi adulterado. Foi tradução. A tradução acrescentou literalmente essa palavra. Acrescentou. Então, veja, fica difícil hoje. Então, assim, qual é a sua posição? Meu irmão, com certeza, eu não sou perfeito. Com certeza eu estou em fase de conhecimento também, embora muitos anos estudando Torá, original, essas coisas. Mas hoje fica difícil rotular, porque é messiânico, a pessoa nem sabe o que a gente crê. Nazareno, aí vem os nazarenos, nos nazarenos também é a mesma coisa do messiânico.
Tem o grupo dos nazarenos que Jesus era simplesmente um rabino, né? Jesus era um rabino, só um rabino, gente, e que nasceu da linhagem de Davi pela uma relação natural com Yosef, com José, Maria com José, e para se cumprir a profecia tinha que ser vindo da linhagem de Davi mesmo. Aí nós temos outra linha de nazarenos que não, Jesus, ou seja, Deus e Jesus são a mesma pessoa, aquela mesma ideia do unicismo. É claro que eles dizem que tem um aspecto diferente, porque nós estamos trabalhando com as ideias de emanação do divino. Nós estamos trabalhando com a ideia de emanação, a emanação do divino. Existe conceito sim da emanação divina dentro da Bíblia. As pessoas só não entendem porque não lê a Bíblia em hebraico. Por exemplo, eu vou dar só uma ideia da emanação divina dentro do contexto para você entender que, se eu não me engano, Isaías capítulo 11. E virá sobre ele o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência. São 7 espíritos. Esses 7 espíritos também temos lá 7 espíritos no livro do Apocalipse. Então, a ideia de emanação do divino é muito ligada ao espírito. O filho também tem uma ideia de emanação, só que é um conceito que a pessoa tem que ter uma familiaridade com a cultura judaica para não fazer bagunça. Para não fazer bagunça e confusão na mente da pessoa. Entende? A pessoa precisa ter um conhecimento do hebraico. Então, não vou entrar nisso aqui. Nem vou entrar. Entende? Então, nós temos a ideia de emanação. Os 7 espíritos de Deus. É uma emanação do divino. É uma representação do próprio eterno Pai, o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, né? Enviarei o outro Consolador, uma representação, o próprio eterno, a emanação do próprio eterno se manifestando aqui. Mas é conceitos que a teologia não tem como, a teologia vai fazendo uma bagunça na mente das pessoas. Não sou contra a teologia, porque sou estudante de teologia, e é por isso mesmo que eu sei fazer balança da teologia, de um conceito, eu sei as complicações. Então, eu não estou falando de teologia por ser ignorante que nunca estudou teologia, agora acha que não. Eu estudei teologia desde os meus 18 anos de idade. Eu tenho aqui centenas de livros, mas é muito livro. Eu tenho quase 500 livros aqui, né? Claro que tem muito dentro de cultura judaica, Mishnah, eu tenho um monte de livro, o Shulchan Aruch, tem aqui um monte de livro judaico, mas também teologia aqui é que não falta, né? Fora as formações. Então, gente, é isso aí. Não estou com toda a verdade, mas existem pontos que eu coloquei aqui que está para acrescentar, abranger também mais e tal, tá bom? Por isso que eu falo, essas coisas eu não gosto de entrar muito, embora eu não entrei em questões mais profundas, por causa de polêmica, tá? Dessas coisas. Tá? Mas eu tenho um grupo no WhatsApp, que sempre eu vou postando algumas coisas lá. Quem quiser fazer parte do meu grupo no WhatsApp, não é grupo de debate, mas lá eu dou a oportunidade de você fazer perguntas, de tirar suas dúvidas, mas não é grupo de debate. É só para tirar dúvida e algumas coisas, tá? E assim por diante. É só você entrar aí no meu PV, depois nós entramos. Espero que vocês tenham entendido. Então nós temos um grupo aí dos judeus nazarenos, não, que Jesus era uma... Só que essa ideia de emanação é o seguinte, a ideia dele de emanação é diferente. Existe uma emanação, mas a ideia deles de emanação é o seguinte, é aquela mesma, mais ou menos aquela mesma ideia do voz da verdade, a ideia da representação, ou seja, como é que eles usam? É tipo assim, o pai é o mesmo filho, ou seja, o filho é o mesmo pai. É o mesmo. Não, gente, não, mas quando quer dizer é uma união. Nós quer dizer que ele é o mesmo pai, mas é uma união profunda com o pai e tal. Não, a ideia deles é que o filho é o pai e o pai é o filho. Mas como assim? O pai não está no céu? Não, é a manifestação do pai. E aí vai virando vai tentando explicar com as ideias de emanação, com os conceitos da Cabala, que... Eu não... Entendeu?
Eu não vou entrar, e também não estou dizendo que é certo, que é errado, mas eu estou colocando aqui para você o que é judeu nazareno, pra você entender as façanhas, né? Então fica difícil você dizer que aplicar rótulo nas pessoas, rotular. Eu não gosto do rótulo por quê? Porque nem tudo. O cristianismo, algumas coisas do cristianismo eu acho correto, algumas coisas, embora só veja que às vezes há falta de um pouco de entendimento das raízes e tal. Algumas coisas eu descarto, conforme você já viu aqui um pouquinho da minha posição. Dos judeus nazarenos messiânicos também eu descarto e também aceito algumas coisas. Então não é uma questão de você fazer rótulo, é uma questão de você analisar e estudar a Torá. Então você vai tirando alguns conceitos. Será que isso aqui tem realmente ah, alguma coisa a ver com o ensino da Brit Hadashah? Tem sentido? Então por isso que eu estudei o aramaico, estudei o hebraico, o grego, para entender como ter um ponto de partida linguístico e cultural, né, dentro do judaísmo. Então, aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou nada, não, nada, tá? Nada. Eu não tenho orgulho dessas coisas, mas aqui, ó, não sei se vai dar para você ver, ó, tá? Isso aqui é uma yeshiva judaica, tá? Meu diploma de yeshiva judaica, né? De ciências, aqui tá, ciências judaicas, tá? Ciências judaicas, Guemará, Talmud, entendeu? Tá aí, ó, com kavod, ou seja, completei com kavod, ou seja, com honra, né? Excelente, com uma excelente formação. Então tem uma aqui, ó, formação em Peshat, nível Peshat e assim por diante, yeshiva e tal. É uma yeshiva judaica, né? Administrada por judeus, com metodologias, né? Das yeshivas judaicas lá de Jerusalém. Então, isso dentro da cultura judaica. Então, fora as minhas outras formações de especialização em cultura judaica, né, com especialista, e também estudando com filólogos, o hebraico moderno, o hebraico bíblico. Então, tive vários professores judeus, especialistas e assim por diante. Então, quando eu falo assim, então por isso que eu falo que quando você chega no ponto que eu estou, você passa a analisar. Aí você começa a se libertar desse dogmatismo todo, desse rigidez todo, entendeu? Você passa a ser um ser mais pensante do que o ideológico, tá? Então, mas lembre-se, a gente sempre, eu não sou canônico, a gente sempre está passivos de ter um errinho aqui, podemos estudar mais, comprovar mais, se aprofundar mais, e tudo isso para a honra e glória do Eterno. E o importante de tudo isso, gente, é que nós cremos no sacrifício do Mashiach, que a nossa eterna salvação está simplesmente em Mashiach. E esse Mashiach é que opera em nós a santificação, a vontade de obedecer, Torá, de estudar, de colocar a nossa vida no altar. Mas isso é um efeito, tá, do seu sacrifício que muda a nossa natureza. Então, Baruch Hashem, eu agradeço ao Eterno por tudo e que o Eterno abençoe a todos vocês. Amém.